Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A paz de Jesus, o amor da Santíssima Virgem Maria. Eu sou o Padre Fabrício Rodrigues. Seja muito bem-vindo a esse canal de evangelização. É um prazer imenso ter você aqui comigo. Deus te abençoe. Obrigado por aceitar rezar conosco. Todos os dias nós trazemos conteúdos novos, sejam orações, conteúdos de fé, perguntas e respostas, conteúdos do nosso catecismo da Igreja Católica, para nos enriquecer cada vez mais como católicos, como filhos do nosso Sagrado Coração de Jesus. Por isso, se você ainda não é inscrito em nosso canal, faça isso agora, se inscreva, ative o sininho de notificações. Isso irá nos ajudar muito na evangelização. E não esqueça de deixar também o seu like no vídeo. Faz isso agora, já deixa o seu like. Isso nos ajuda também, pois quando você deixa o seu like, a plataforma recomenda esse conteúdo para mais pessoas. E assim, você evangeliza conosco. Muito obrigado por estar interagindo com a gente. O evangelho de hoje que nós iremos meditar é o evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quer a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse texto de hoje lembra o primeiro conflito entre os fariseus e Jesus a respeito do sábado, considerado pelo judeu como o sinal da aliança com Deus, a ser santificado com absoluto repouso. Os discípulos de Jesus haviam infringido a lei do repouso sabático, que não proibia colher espigas com a mão e comê-las, mas empregar para tal fim algum instrumento, como a foice. Jesus defende os discípulos mostrando como as leis sagradas são feitas para o homem. Isso vale sobretudo no Novo Testamento, em que Cristo exige que a misericórdia esteja acima do sacrifício, e onde a verdadeira justiça é salvífica. Parece que Jesus, com os seus milagres em dia de sábado, provoca os fariseus a se confrontarem com a pobreza de seu modo de conceber as relações com Deus. Para nós, o dia de repouso é o domingo.
para que seja um encontro com o Senhor ressuscitado, uma festa, uma alegria, pela presença ativa do Senhor. É interessante a resposta de Jesus, enquanto mostra que, em caso de emergência, também homens ilustres como Davi tinham violado o sábado. Não justifica os apóstolos dizendo que sentiram fome, porém, aludindo à sua presença. Ora, eu vos digo que está aqui algo maior do que o sábado. Se o cristão consagra sinceramente sua vida ao amor de Deus e do próximo, não precisa, entre aspas, de lei para sentir a alegria do encontro dominical com o Senhor ressuscitado e com os irmãos de fé. Pois, para o cristão, o domingo torna-se o grande dia do amor. E ainda que não houvesse uma lei explícita, ele acorreria com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, para o templo santo, para o encontro com o Senhor que os aguarda, com o Senhor que os ama. É o nosso Evangelho de hoje, muito bonito. E é muito bom também nós podermos entender o porquê que o católico guarda o sábado, ou melhor, o domingo e não o sábado. Se você quiser saber mais sobre isso, comenta aí para mim. Você já sabe o porquê o católico guarda o domingo e não o sábado? O porquê o domingo é maior do que o sábado? Comenta para mim. Se tiver dúvidas, também pode deixar as suas dúvidas aí nos comentários, que depois eu irei respondê-las com outros vídeos para que possamos crescer na fé juntos. Vamos à história do santo de hoje? Hoje, dia 21 de julho, dia de São Vítor de Marsella. 21 de julho, São Vítor de Marsella. O imperador Maximiano, banhado no sangue da legião tebana e de muitos outros mártires, chegou um dia a Marsella, onde a igreja então florescia. O tirano não buscava nada ali além de fúria e morticínio, e sua chegada cobriu os cristãos de temor e perturbação. Em meio a essa consternação geral, Vítor, um oficial cristão presente nas tropas, foi de casa em casa durante a noite, visitando os fiéis para inspirá-los ao desprezo pela morte temporal e ao amor pela vida eterna. Acabou pego de surpresa enquanto fazia isso, e levado à presença dos prefeitos Astério e Eutíquio, que o exortaram a não desperdiçar os frutos de todos os seus serviços e o favor de seu príncipe em troca de idolatria a um homem morto, a quem chamavam Jesus Cristo. Ele respondeu que renunciaria essas recompensas se não pudesse usufruí-las sem se tornar infiel a Jesus Cristo, o Filho de Deus eterno, que se dignou tornar-se homem para nossa salvação, mas que se levantou dos mortos e reina junto ao Pai, sendo Deus como ele. Toda a corte lhe respondeu com gritos de fúria. Vítor teve as mãos e os pés atados e foi arrastado pelas ruas da cidade, expostos aos golpes e insultos da população. Repleto de ferimentos e banhado em sangue, foi trazido de volta ao tribunal dos prefeitos, os quais, achando que aqueles sofrimentos lhe tinham enfraquecido a firmeza de propósito, novamente o pressionaram a adorar os falsos deuses. Mas o mártir, cheio do Espírito Santo, expressou todo o seu respeito pelo imperador e desprezo pelos deuses. Foi então içado ao cavalete e torturado por longas horas, até que, enfim, os carrascos se estafaram e o prefeito ordenou que o retirassem e jogassem em uma masmorra escura. À meia-noite, Deus prestou-lhe uma visita com seus anjos. A prisão foi preenchida de uma luz mais brilhante que o sol, e o mártir cantou louvores a Deus na companhia dos anjos. 3 soldados que guardavam a prisão, ao verem essa luz, prostraram-se aos pés do mártir, pediram-lhe perdão e desejaram o batismo. Vítor deu-lhes a instrução que o escasso tempo permitia. Mandou chamar sacerdotes naquela mesma noite
e, acompanhando-os até a orla do mar, batizou-os a todos. Em seguida, retornando com eles para a prisão. Na manhã seguinte, Maximiano foi informado sobre a conversão dos guardas e, num acesso de fúria, despachou oficiais para que trouxessem os 4 à sua presença. Os 3 soldados perseveraram na confissão de Jesus Cristo e, por ordens do imperador, foram imediatamente decapitados. Vítor, após ser exposto aos insultos de toda a cidade e espancado com porretes e flagelos, com tiras de couro, foi levado de volta à prisão, onde permaneceu por 3 dias, entregando a Deus seu martírio sob muitas lágrimas. Após esse período, o imperador mandou chamá-lo mais uma vez diante de seu tribunal e ordenou que o mártir ofertasse o incenso a uma estátua de Júpiter. Vítor subiu ao altar profano e com um chute derrubou a estátua. O imperador ordenou que lhe amputassem o pé de imediato, sofrimento que o santo ofereceu com grande alegria, entregando a Deus essas primícias de seu corpo. Alguns instantes depois, o imperador o condenou a ser deitado sob a mote de um moinho e esmagado até a morte. Os carrascos giraram a roda, e quando parte de seu corpo foi esmagada, o moinho quebrou. O santo ainda respirava um pouco. Então, sem cerimônias, ordenaram que lhe cortassem a cabeça. O seu corpo e os dos outros 3 foram arremessados ao mar. Porém, voltando à margem, acabaram sendo enterrados pelos cristãos em uma gruta escavada na rocha. São Vítor de Marsella, rogai por nós. Outros santos do dia de hoje são Lourenço de Brindisi, São Praxedes, São João da Síria e Santo Arborgasto, que todos eles também intercedam por nós junto a Deus. Você prestou bastante atenção na história de São Vítor de Marsella? Que linda essa história de São Vítor! Eu fico imaginando como os santos, eles foram até o extremo para não renegar Jesus Cristo. Eles viveram o martírio, mas não negaram a sua fé. Eles não aderiram aos outros deuses, não praticaram a idolatria, morreram por Jesus Cristo e foram fiéis. É bonito de ver a fé desses homens e é também por isso que eu gosto muito de ler a história desses santos. Nos inspira muito a vivenciar a nossa fé. Hoje em dia, com qualquer fraqueza, com qualquer desculpa, as pessoas fogem da missa, fogem de Deus, as pessoas negam a sua fé católica, as pessoas saem da igreja. Enquanto muitos deram a vida, muitos morreram, sofreram, foram mártires, hoje nós, em tempos, entre aspas, em tempos mais fáceis, porque não há uma perseguição tão forte aqui em nosso meio, nós fugimos de Jesus Cristo. Fugimos da igreja, não temos um compromisso com Deus. Nas nossas comunidades, muitas pessoas participam das missas dominicais. Poucas têm um compromisso diário com Deus. Quando a paróquia necessita de operários para um trabalho, um festejo, uma missão, ainda menos procuram atender ao chamado de Deus e dizer sim para a missão. Sigam a vida dos santos. Jesus é o nosso grande modelo. Os santos são pessoas que vivenciaram aquilo que Jesus nos pediu e nos revelam que nós também podemos alcançar a santidade. Nos consagremos à nossa Mãe Santíssima. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro nesse dia os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Deus te ama.